Olá, boa tarde, bem-vindo à Sociedade Civil. 40% das famílias portuguesas estão endividadas, têm débitos em média de 32 mil euros. E 25% destas famílias compraram casa pedindo empréstimo ao banco. Têm, por isso, hipotecas sobre a habitação. Negociar um empréstimo melhor é fundamental em tempos de dificuldades financeiras e é o tema que trazemos hoje à Sociedade Civil. Um crédito para pagar é comum a muitos portugueses e é cada vez maior o número de quem não consegue fazer face às despesas. Neste Sociedade Civil, veja como comprar casa num leilão pode ser um bom negócio. E mais à frente damos-lhe todas as dicas para saber como negociar ou consolidar crédito. Há muitas soluções e é o que vamos perceber já a seguir. Vamos tentar perceber como é que é possível passar informação aos portugueses que possa ser útil nesta altura em relação aos créditos bancários que têm, sobretudo numa altura difícil como esta que atravessamos neste momento. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. Susana Albuquerque, bem-vinda, é coordenadora de Educação Financeira da Associação de Instituições de Crédito Especializado. Tem a ideia, penso que todos temos, que a maior parte do crédito que as pessoas contraíram, os portugueses contraíram, tem a ver com a habitação, com a compra de habitação. Sim. Mas há outros? Sim, existem outros, mas a grande fatia é constituída pelo crédito à habitação. Porquê? Porque só mais recentemente é que nós passamos a ter um verdadeiro mercado de arrendamento que é competitivo e que oferece o que acontecia até há 3, 4 anos atrás. Aliás, 2, 3 anos atrás era, as pessoas quando queriam, pensavam, precisavam de uma casa, comparavam aquilo que ia custar a prestação do empréstimo com o valor da renda e normalmente a prestação do empréstimo era mais baixa do que a renda, sendo que ainda por cima havia pouca oferta de casas. Portanto, era muito mais fácil... Para arrendar, não é? Pouca oferta para arrendar. Portanto, era muito mais fácil comprar casa, além de que o crédito à habitação era muito mais barato do que é hoje em dia. Então, quando me diz que a fatia é a fatia maior de crédito, sim, estamos a falar... Nos orçamentos familiares? Não. Nós sabemos que 25% dos portugueses compram casa, sim, não é? Sim. Agora, estava-me a dizer que dos créditos, sim, que os portugueses contraem, a grande fatia, sim, é para crédito à habitação. Sim. Foi até agora, sim, para crédito à habitação. Ou seja, imagina, que fatia é essa? Sim, essa fatia nós estimamos entre 70% a 80% dos encargos com empréstimos. Não é 70% a 80% do rendimento mensal. É daquilo que têm com empréstimos, 70% a 80% é representado pelo crédito à habitação. E os outros 30% a 20% ou 20% a 30%? Normalmente crédito ao consumo, não é? Que pode ser sob a forma de crédito para cartão de crédito, pode ser sob a forma de crédito automóvel, por exemplo, no caso das nossas associadas, compra de carro, a maior parte do crédito concedido, 70% a 80% do crédito concedido para consumo é para a compra de um automóvel, não é? Porque o carro é visto como um bem de primeira necessidade para muitas pessoas, especialmente para as pessoas que precisam dele para trabalhar, não é? Portanto, representa normalmente uma fatia significativa também depois desse crédito ao consumo. E depois podem ser os tais crédito, cartão de crédito, créditos pessoais, mas a grande fatia no crédito ao consumo continua a ser o crédito para comprar carro. António Godinho, bem-vindo também, é consultor financeiro e economista, vice-presidente da Associação de Consultores Financeiros. Temos todos um pouco a ideia de que com esta crise, muitos portugueses que até agora pagavam de uma forma tranquila ou equilibrada as suas prestações deixaram de o poder fazer. E que novos recursos ou que novas ferramentas foram criadas, entretanto, para tentar ajudar estes portugueses a poderem refazer, digamos assim, os seus créditos de forma a que possam continuar a pagá-los? Muito bem, Eduarda. Basicamente estamos a falar de um conjunto de instrumentos que foram colocados à disposição dos clientes bancários, por iniciativa estatal e em conjunto com o Banco de Portugal. E foi basicamente em meados e final de 2012, onde se pretende que não seja uma relação tão desigual como era até aí, em termos de relacionamento com o banco e o seu cliente. Normalmente essa desigualdade estava aonde, já agora, para percebermos? Está basicamente no facto de um cliente particular, estamos a falar de clientes particulares, sim, uma família, uma pessoa individual, estar a negociar com uma instituição financeira, com todo o peso que isso implica e com, eu diria que com o risco aqui de não querendo ferir suscetibilidades, mas acho que tem que ser dito, é uma relação desigual, onde o banco era predominante na relação e determinava as regras do jogo,
Ou seja, ou pagas ou vai para a execução, ou se não pagas durante os próximos 3 meses não há hipótese de vences a dívida, tens que pagar tudo, senão vai a liquidação e a execução, a tua habitação. E hoje já não são os bancos que hoje são menos, definem as regras? São menos porque há uma mão a equilibrar este jogo, que nomeadamente o Banco de Portugal fez emitir um conjunto de portarias e de medidas que permite que haja algumas regras nessa negociação. Já não é uma negociação ad hoc do banco, mas o banco já tem que cumprir um conjunto de timings. O processo executivo já pode parar se houver iniciativa do cliente de querer pagar e de querer negociar, que não existia até então. Ou seja, entre o que é chamada a execução, ou seja, quando não há a possibilidade de pagar e o processo vai para tribunal, ou vai para execução, ou a pessoa pede a insolvência pessoal, por exemplo, já há um conjunto de mecanismos que não existia até final de 2012. Hoje, o cliente particular está muito mais defendido, mas, Eduardo, ainda continua, ao fim e ao cabo, o banco a dar a última palavra e a precisar ainda muito de uma relação equilibrada. Já agora, essas alterações que aconteceram aplicam-se aos novos créditos ou também aos antigos? Não, aplica-se aos antigos. Aplica-se porque estamos a falar de situações de negociação de incumprimento de créditos já assumidos no passado. Ou seja, quando se chega a uma situação de incumprimento, há vários timings e vários processos, aliás, são um conjunto de passos, onde o cliente pode, de forma autónoma, dizer eu vou ter problemas, vou estar desempregado, ou já estou desempregado, ou vou-me divorciar, ou tive uma doença, vou perder o meu rendimento, e já tenho a oportunidade de dizer ao banco a situação que vou ter problemas em pagar. Logo, o banco é obrigado, coisa que não era até há bem pouco tempo, a dar um conjunto de instrumentos de negociação e de entrar em acordo com o cliente. E isso é uma novidade muito grande na nossa legislação e que o Banco de Portugal, de forma meritória, introduziu no final de 2012. Ana Passos, bem-vinda, é economista e trabalha no Gabinete de Apoio ao Sobreendividado da DECO. O António estava aqui a falar das pessoas que se divorciavam e que de repente tinham uma situação financeira diferente. Durante muito tempo ouvimos falar de casos desses, portanto, de pessoas que a vida familiar delas mudou muito de repente e que, portanto, tiveram problemas em relação àquilo que eram as suas responsabilidades financeiras, nomeadamente em relação a créditos que tinham. Isso ainda se mantém assim apenas, ou com esta crise que nós estamos a atravessar, há muita gente e famílias que continuam sem se separar, digamos assim, e que passaram a ter dificuldades onde até agora não tinham? Boa tarde. De facto, indo um bocadinho atrás, o mercado valia a pena, como a doutora disse, aos portugueses adquirirem um imóvel para a habitação própria. Porque e a DEC fez vários estudos nesse sentido, era preferível ficar com o imóvel, pagar uma prestação que era idêntica à prestação da renda de casa e o imóvel era próprio, não é? Neste momento... O sistema estava feito assim mesmo, não era? Para atrair as pessoas para comprar casa. E havia também muitos incentivos fiscais, nomeadamente. O próprio Estado desenvolveu muitos incentivos à aquisição de casa própria. Precisamente. Portanto, havia aí também uma política nesse sentido, não é? Exatamente. Havia políticas públicas que foram no sentido de incentivar a aquisição de casa própria. E em Portugal, a maior parte das pessoas, 80% dos portugueses têm casa própria. E, portanto, daí o problema também agora, neste momento, do sobreendividamento ou endividamento excessivo. Mas agora deixe-me recuar um bocadinho. Quando é que estas questões do crédito, anos 90, o crédito começou-se a desenvolver? Para lhe dar uma ideia, usando os dados estatísticos existentes do Banco de Portugal, em 90 o endividamento das famílias portuguesas era 20%. Em 1995, 38%. A taxa de endividamento, estou a falar a nível global, o peso da dívida no rendimento da família. Obviamente não estou a falar da taxa de esforço, mas para termos uma ideia do peso do crédito no orçamento familiar. Em 2001 passou para 129%. Portanto, num espaço de uma década, passamos dos 20% para mais de 129%. E 80% era crédito à habitação. Neste momento, e reportando-me aos pedidos de apoio no âmbito do Gabinete de Apoio ao Sobreendividado da DECO, a maior parte dos problemas existentes não são tanto do crédito à habitação, porque normalmente as famílias o último a deixar de pagar é o crédito à habitação.
E o principal problema casa é até fundamental, não é? a casa, porque tem aquela ideia de que ao pagar a casa estão a salvo de eventuais penhoras, o que não é verdade também. E o principal problema e o maior peso dos créditos agora no orçamento e que pretende a renegociação é do crédito pessoal. Mais do que do crédito à Mais do habitação. que crédito à habitação. Já vamos perceber um pouco melhor. Porque se entrou também, por um lado, porque era o acesso ao crédito fácil e, por outro lado, havia aquela ideia de que eu não devo entrar em cumprimento. Mas a minha questão era se o sobreendividado está a mudar, digamos assim, as características, quer das dívidas, quer das pessoas que aparecem, nomeadamente no gabinete, para pedir apoio, se têm características diferentes do que tinham aqui há uns anos atrás, antes de... Essa questão do divórcio é importante, mas está a ter menos peso, apesar de tudo. Do que tinha antes, o principal problema é o desemprego. E temos casos de famílias em que estão os dois desempregados. E aí levanta-se um grave problema. Porque já não conseguem pagar os créditos, nomeadamente o crédito à habitação. Não obstante ser o último a deixar de ser pago, já não conseguem pagar. E também há casos que nos são reportados de pessoas divorciadas que continuam no imóvel, alguns até fazem vida separada, o casal. Mas continuam a viver na mesma casa, na mesma casa por causa das não têm dificuldades condições financeiras. Para adquirir outro imóvel. E às vezes não conseguem renegociar com as entidades bancárias o próprio crédito à habitação, porque a banca exige que ao sair um dos titulares haja uma contrapartida ou arranjem um fiador e, face à situação difícil que a família atravessa, nem sempre é possível, não é? Exatamente. Ricardo Cunha, bem-vindo. É professor do Departamento de Finanças e Contabilidade da Universidade Católica Portuguesa. Estávamos aqui a falar do que aconteceu para trás, não é? Na década de 90, e como é que os portugueses se endividaram tanto e porquê é que se endividaram. Porque essa questão muitas vezes é colocada às pessoas, mas realmente houve políticas que incentivaram as pessoas provavelmente a seguir este caminho. Agora parece que estamos a assistir um bocadinho ao contrário, que é as pessoas quererem crédito e terem muita dificuldade em conseguir muitas vezes, não é? Sim, de facto, a tendência que nós vemos hoje é há uma limitação grande ao crédito, há exigências novas, portanto, nós temos relativamente aos novos créditos. No passado era fácil obter 100% de financiamento de uma casa, quer dizer, era publicitado por uma grande maioria das instituições financeiras, e o que nós assistimos foi, na prática, a uma redução, vamos chamar assim, dos valores de garantia, ou a assunção dos valores de garantia que o crédito de habitação permitia. E, portanto, com a queda dos preços das casas, com a queda dos valores percepcionados pelos próprios bancos, tem havido, portanto, no caso das casas, propriamente ditas, uma quebra da capacidade de financiamento. Mas, de facto, nós notamos que, pronto, isto também é o reflexo da crise que vivemos. Grande parte, portanto, 4% quase do crédito concedido a famílias neste momento é crédito mal parado. Que é um valor relevante, e isso leva a que as instituições financeiras exijam mais Qual é o valor? 7%? Cerca de 4%. 3,89% segundo os últimos dados do Banco de Portugal, das famílias está mal parado. Isso 7% é muito, é pouco? A nível nacional, incluindo empresas. Isso é muito ou é pouco? Parece-me bastante. Basicamente é dizer que 4 em cada 100 euros de crédito não estão a seguir o seu serviço de vida normal. Tendo em conta que... O que é que seria razoável para percebermos? Seriam valores muito próximos dos 0, 1%, diria eu. E de facto é o que se verifica noutros países. As famílias portuguesas, há famílias a conseguir ter crédito, mas de facto são situações, não será a situação normal que nós verificávamos no passado. E as condições que são propostas por parte das instituições bancárias, pelos seus próprios condicionalismos, são muito diferentes daquilo que eram no passado. Portanto, os níveis de taxa de juros são níveis de taxa de juros elevados, seja pelo próprio financiamento dos bancos ser caro hoje em dia, seja também pelo próprio, lá está, se estes 4% em média são mal parados, os bancos têm que, ao seu custo de financiamento, somar o custo mais mal parado. garantias na prática, não é? Ou seja, há uma necessidade de garantias. Quer dizer, portanto, hoje em dia os bancos só emprestam com garantias, e com garantias muitas vezes sólidas. Portanto, temos a percentagem, chamamos assim, do endividamento face à garantia mais baixa, hoje em dia. Os 100%, neste momento, só mesmo em situações limite em que temos imóveis do próprio banco. Okay? Portanto, onde o banco já, por si só, tinha crédito mal parado, que tenta transferir agora para novos proprietários, vamos chamar-lhe assim, e aí ainda se vão conseguindo algumas condições, não digo
do antigamente, ou há bem pouco tempo, do passado recente, mas vão-se conseguindo condições aceitáveis e interessantes. De facto, nós hoje em dia, raramente um banco concede, por exemplo, um empréstimo à habitação com menos do que 30% a 40% de uma entrada inicial. Quer dizer, é praticamente impossível. Quer dizer que as famílias têm que ter já alguma capacidade próprio financeira para poderem depois pedir o empréstimo. Já vamos regressar com as medidas de austeridade que foram impostas ao país. Mais portugueses deixaram de conseguir pagar a prestação do empréstimo à habitação. Quem ainda não comprou casa opta agora mais vezes pelo arrendamento, já aqui falámos disso, mas também há muitas pessoas que nem essa despesa conseguem suportar. Em janeiro de 2012, a decisão inédita de um juiz do Tribunal de Porto Alegre veio reabrir a discussão sobre as formas de evitar o incumprimento nos empréstimos à habitação. O caso julgado é referente ao empréstimo contraído em 2006. Quando os titulares do empréstimo não conseguiram cumprir o pagamento das prestações, o banco adquiriu o imóvel pelo mínimo estipulado por lei, 70% do empréstimo. No entanto, como existia uma diferença entre o valor a que o imóvel foi avaliado, a quando do empréstimo e o montante pelo qual o banco o adquiriu, a instituição bancária entendeu que ainda havia montante em dívida. Mas o juiz decidiu o contrário e sentenciou que a casa seria suficiente para saldar a dívida. Este caso levou a que fosse criado um grupo de trabalho composto por uma equipa conjunta dos Ministérios das Finanças, da Economia, da Justiça e do Banco de Portugal para avaliar esta decisão e a possibilidade de avançar com um novo enquadramento legislativo. Também o ano passado, a Associação dos Profissionais de Empresas de Mediação Imobiliárias veio denunciar o facto de haver famílias portuguesas a dividir casas arrendadas em Lisboa e no Porto e não o assumirem na altura do contrato por vergonha. Susana, eu penso que queria acrescentar algumas coisas àquilo que já foi dito e eu gostava também de perceber um pouco, na sua perspectiva, qual é a capacidade das famílias neste momento de enfrentarem as despesas que têm e os créditos que já contraíram? Sim, eu acho que há uma coisa que é sempre importante, que é, quer no momento em que foi feito o empréstimo, quer agora, porque a maioria das famílias portuguesas sofreu uma diminuição do seu rendimento, quando não sofreu uma diminuição drástica por causa do desemprego. Mesmo aquelas que continuam a ter emprego e a ter um salário. Mas a maioria, não é? Por via do aumento de impostos, tem, efetivamente, e por menos dinheiro efeito da disponível, inflação, não é? menos dinheiro disponível. Por isso requer adaptações do estilo de vida e às vezes requer mudança dos encargos. E tínhamos muitas famílias que já estavam no seu limite, era Exatamente, famílias que estavam no limite e nós sabíamos que os níveis de poupança tinham vindo a diminuir e, portanto, tinham pouca poupança e tinham pouca almofada financeira. Por isso, uma coisa que é essencial é, às vezes, assumir a necessidade de mudar. Há muitas famílias que estão a fazer esse exercício antes de entrarem em situação de ruptura. Quando falam em mudar, falam em quê concretamente? Falo, por exemplo, há famílias que há uma opção, por exemplo, nós estamos aqui a falar de hipóteses de fazer face. Há uma opção que algumas famílias estão a usar, que é o arrendamento com a opção de compra. Inclusivamente existe a possibilidade legal de se vender a casa onde estão a viver e que estão a pagar ao banco, vendê-la a um fundo de investimento imobiliário e depois ficar a pagar uma renda a esse fundo, com a opção de, passados X anos, poderem comprar a casa quando a situação da família estiver melhorada. Porque há uma coisa também que nós sabemos e é importante, e há bocado ainda antes do programa nós falávamos sobre isso, que é, esta situação é uma situação difícil, mas é por definição temporária. Eu acho que é preciso recordar isto às pessoas. Às vezes quando, por exemplo, os pais entram em dificuldades financeiras e falam connosco e dizem como é que eu vou explicar isto aos meus filhos, não é? Falávamos disso há pouco. Às vezes o mais difícil é essa comunicação. É temporária para quem conseguir aguentar. Há pessoas que já não estão a aguentar. Sim, mas será sempre temporária, porque a história diz-nos isso, não é? Os números dizem-nos isso, a experiência de vida diz-nos isso. Há pessoas que já passaram por várias crises como esta e mesmo que não consigam aguentar, vão existir soluções, que muitas vezes são soluções dolorosas e são, idealmente, ninguém quer passar por isso e acho que todos... Porque representa muitas vezes um retrocesso, não é? Naquilo que é... um retrocesso, representa naquilo que é o estilo de vida... A vida que toda a gente planeia, que é melhorar de vida sempre, claro, não é? Claro, mas por definição isso não é verdade. Aliás, quando nós, nas finanças comportamentais, e isso é trabalhado na educação financeira, nós temos que desmontar o chamado enviesamento de otimismo, que é, nós todos, seres humanos, acreditamos que a vida só vai melhorar. E a vida, por definição, às vezes melhora, mas outras vezes piora, não é? Porque tem ciclos positivos e ciclos negativos. Então, a forma que nós temos, do ponto de vista financeiro, de fazer face a isso,
é criar sempre uma poupança, é ter sempre uma almofada para fazer face às alturas menos boas. Se não o fizermos, também não nos podemos sentir culpados por isso, porque todos estamos a fazer o melhor. Mas as pessoas não foram durante muitos anos desincentivadas a poupar? Eu acho foram muito mais incentivadas a gastar. Claro, eram muito mais incentivadas a gastar. Ou a investir. Porque era barato o recurso ao crédito, não é? Os bancos tinham muito dinheiro para oferecer, para emprestar. As pessoas podiam, com muita facilidade, acederem a empréstimos, não é? As pessoas tinham emprego, enfim, havia um conjunto de condições que propiciava isso. Além de que é preciso Agora é complicado dizer às pessoas que deviam ter poupado quando foram incentivadas a gastar. Mas o meu ponto não é esse. O ponto é... Porque eu acho que não vale a pena chorar sobre o leite derramado, não é? Eu acho que aquilo que precisamos de perceber é... Existem soluções. Às vezes a solução é vender a casa, liquidar o empréstimo, fazer um arrendamento. Ou esta solução de vender a um fundo e ficar a pagar uma renda ao fundo. Há uma coisa importante que há muitos anos que nós falamos nisso aqui, à ASFAC, a DECO, que é, e agora legalmente isso já está previsto, quando eu antecipo que vou ter dificuldades, é aí que eu devo agir. E o que acontece é que as pessoas acham sempre que vai haver uma solução, vai vir uma solução milagrosa de fora. Claro. Se bem que nesta crise fomos todos apanhados um bocadinho de surpresa, parece-me, não? Enfim, já havia indícios, já havia economistas que diziam que era insustentável manter-se por muito mais tempo o nível de endividamento com que Estado e particulares viviam, não é? Claro. E houve muitos avisos à navegação. Agora, nós todos quisemos acreditar que isso não viria. Então, eu gostava de ouvir sobre isto, por favor. Eduardo, só para dar algo prático aos nossos telespectadores, eu aconselhava a visita e a consulta a um site que foi lançado também sob o auspício do Banco de Portugal, que é todoscontam.pt, www.todoscontam.pt. É um site que devia ser lido, acho que devia ser obrigatório desde... É um site de quem? É do Banco de Portugal. Do Plano Nacional de Formação Financeira, que é onde a Susana também esteve Banco de envolvida. Portugal, Comissão de Mercados E o que é que podemos encontrar nessa página? Nesta página podemos encontrar todas as dicas sobre como fazer o crédito, como contraí-lo, que cuidados a ter e também quem já o contraiu, como é que pode prever situações de incumprimento, o que fazer em situações onde se prevê o incumprimento, porque a prevenção é exatamente isso, é quando eu prevejo que daqui a 3 meses, porque estou a perder o emprego ou vou perder o emprego, posso não cumprir as minhas obrigações, eu tenho instrumentos à minha disposição de negociação com o banco que devo usar. Portanto, neste site tem todas estas etapas, desde a prevenção à gestão do incumprimento, que é fundamental, onde a Susana já tocou aqui num ponto, que é a questão da eventual venda um fundo para me tornar não proprietário, mas arrendamento, mas há outros 2 instrumentos extraordinários. Um é da ação em cumprimento, ou seja, é eu negociar com o banco numa fase final, eu já não consigo de facto pagar as prestações, por muito que já que negociei, o que é que eu posso fazer? Basicamente eu diria que há 2 caminhos. Um é dar, em linguagem mais corrente, dar a minha casa como pagamento e cumprir, só que a legislação portuguesa, como referiu na peça anterior, às vezes isso não chega, porque a avaliação que foi feita e o crédito que foi feito há anos atrás, com o mercado imobiliário muito mais aquecido, dava um valor muito superior ao que ele hoje efetivamente vale. Por isso eu vou ter que pagar a diferença entre o valor da avaliação e o valor do meu crédito. Já houve casos decididos em contrário. O que é injusto, diga-se, se calhar o Ricardo fala disso muito melhor do que eu, mas nos mercados anglo-saxónicos, nomeadamente nos Estados Unidos, o chamado fresh start, isso não existe, basta entregar a casa ao banco, porque não deve ser o cliente particular, mais uma vez, individual, em função de uma instituição financeira, a ficar com o ónus, não é, desta mudança da desvalorização do mercado. Por último, e aliás a DEC também saberá isso melhor do que eu, ainda há uma solução final, digamos assim, que é, eu de facto não consigo pagar, de facto nem dando a casa, eu ainda fico com esse incumprimento de um valor que tenho que pagar, portanto eu vou assumir a minha insolvência pessoal. E também não é o fim do mundo, é só a liquidação dos meus bens, eventualmente arrendar uma casa e ficar a pagar o que poderei pagar. Não é o fim do mundo, mas é muito complicado muitas vezes, quer em termos psicológicos, quer em termos sociais, não é? Imagino eu que seja muito complicado, inclusive no gabinete, convencer as pessoas, não é, de que não têm outro remédio senão aquele. Certo. Ou não é difícil? É verdade. Também aconselhamos, às vezes não há possibilidade, de facto, de fazer renegociação
a perspectiva da DEC é sempre de renegociar tanto quanto possível. E isso não acontece também porquê? Porque as pessoas às vezes vão tarde demais, não é? Às vezes Ou porque vão tarde demais também. Muitas vezes. E vão tarde porquê? E era importante, tão cedo quanto possível, quando já perspectivam que a situação vai piorar, pedissem ajuda, caso não consigam fazer, diretamente com o credor. Portanto, aqui há várias hipóteses. Mas porquê que muitas vezes as pessoas vão tarde, Ana? E já acrescenta ali ao que o António estava a dizer. Certo. Vão tarde porque tentam resolver por elas próprias a solução, recorrem muitas vezes à família alargada, aos pais, vendem os anéis, vendem as joias, na tentativa... Pois há a pobreza envergonhada da dita classe média, que tenta... que tem algum receio de pedir já o estigma social também associado. O que quer dizer que é muito complicado para as pessoas assumirem estas dificuldades. Muitas vezes é complicado e, portanto, vão tentando resolver o problema. E quando havia mais facilidade em que recorreram ao crédito, nomeadamente ao cartão de crédito, nós tínhamos casos de situações com 30 créditos, ainda há 2 anos atrás. Pessoas que recorriam a um cartão de crédito para pagar a crédito à habitação e a outro para pagar o crédito automóvel e a outro, portanto, numa espiral de incumprimento que era insustentável. Portanto, na tentativa de resolver o problema, pensando que amanhã, se calhar, encontrariam uma solução para a sua situação, iam contraindo novos créditos, o que é completamente desaconselhável, como sabemos. E acrescentar qualquer coisa, não é? É só dizer que, de facto, aqui o cenário de resolução do problema, de renegociação, há aqui várias hipóteses de solução. Uma das hipóteses é propor, no caso do crédito à habitação, um período de carência, durante o qual pode a família não pagar, só pagar juros ou não pagar juros nem capital. E o período Isso é negociado com o banco? Com o banco. E esses períodos de carência podem ir de quanto a quanto tempo? Normalmente entre 1 a 7 anos. 1 a 7 anos? Exatamente. E os bancos aceitam? Os bancos aceitam. Normalmente aceitam por 1 ano, eventualmente renovável. Portanto, não aceitam até 7 anos. 7 anos é hipotético. Poderiam aceitar, mas normalmente fazem gradualmente. Vou aceitando a Eu estava a achar muita coisa, porque eu estava a perguntar se funcionava. É possível, mas normalmente é 1 ano. 1 ano, 2 anos. Isso é possível. É possível. Mas... É uma das negociações, mas ia chamar a atenção para a dação. A dação em pagamento. Mas assim é uma confusão, as pessoas não percebem nada. Vamos devagarinho. Em relação a essa questão, uma das hipóteses é então a carência. Isso resolve muitas situações, não resolve? Resolve algumas situações. Se estivermos em face de um desemprego, por exemplo... temporário. Mas como é que se sabe que um desemprego é temporário? A perspectiva é essa, pode ser ou não, não é? Pode ser desemprego de longa duração, mas admitamos que é uma família que um dos membros está desempregado, tem uma taxa de esforço muito elevada. E aqui o problema, se calhar, deste sobreendividamento é porque há um instrumento muito importante que as famílias têm que ter em consideração, que é o orçamento familiar. E ver o peso dos créditos, das várias prestações de crédito no total do rendimento. Portanto, o banco avalia todas as variáveis e pode, em algumas situações, conceder então esse período... Pode conceder um período em que as pessoas não pagam ao banco. Eu estou desempregada e perspectivo encontrar um emprego daqui por 1 ano. Pode ser até 2. Então peço durante 1 ano que só pague juros para amortizar a prestação do crédito. Mas não está a bater o crédito. Não estou a amortizar capital. Portanto, posso isso fazê-lo. Diminui bastante. Diminui a prestação. Em casos de créditos já há mais de 5 anos, pode passar para metade. Portanto, quais são então as outras possibilidades que nos ia falar? Queria referir relativamente à dação em pagamento que o banco não é obrigado a aceitar a dação do imóvel. Vamos explicar às pessoas o que é a dação em pagamento. A dação é a entrega da casa ao banco. Eu não consigo pagar a minha prestação do crédito à habitação, e então digo assim, eu vou entregar a casa ao banco. Há muitas famílias que pensam que o banco é obrigado a aceitar. O banco não é obrigado a aceitar. Portanto, o banco só aceita se quiser. Portanto, as duas partes têm que estar de acordo. Não basta eu querer, há muita gente que diz, eu vou entregar a chave ao banco e agora a casa passa para o banco. Não é assim. Portanto, o banco tem que estar de acordo com a situação, não é? Portanto, esta é uma das formas de resolver o problema, mas o banco tem que estar de acordo. Então, e se o banco não aceitar, o que é que acontece? Temos que ir por outras vias, não é? Se o banco Para tal aumento, por exemplo, outra hipótese é aumentar o prazo de amortização, de maturidade do empréstimo. Imagino por 30 anos. E tornar a prestação mais pequena, não é? Mais suave. A prestação 10. Neste momento, há uma legislação que saiu em novembro do passado, que é a Lei 58/12, que prevê para situações em que a família está em situação económica muito difícil, prevê a possibilidade de, se não houver outra opção de renegociação, a entrega da casa ao banco. Mas é muito limitativa em termos... Essa lei já está em vigor? Está em vigor. Já está em vigor. Então já é possível entregar a casa ao banco ou não? Mas limita em termos de requisitos para
devem ser cumpridas. Para que o banco seja obrigado a aceitar a casa, é isso? Para que possa haver essa possibilidade em cima da mesa, se não houver outra solução. E aí tem que, um dos requisitos é que um dos elementos do agregado familiar esteja desempregado e que o rendimento da família seja, depois há várias ponderações se houver filhos, mas rondará os 485, portanto, o salário mínimo por pessoa. Mas os fiadores, se os houver, também têm que estar em situação económica muito difícil. E muitas vezes a família está, mas o fiador não está. Não é? Portanto, já limita logo a possibilidade de recurso a esta figura. Em relação às situações que conhece? Nas situações que nos pedem ajuda, no âmbito do gabinete da limita. 60% estava fora. Então é uma lei inútil. Sim. É uma lei que se aplica... É, António. Ainda é, porque é o que eu dizia inicialmente, a relação entre o banco e o cliente ainda está completamente desajustada. E isso reflete, ou seja, a dação em incumprimento, que é assim que se diz tecnicamente, mas entregar a casa ao banco ainda depende do banco. Noutros mercados e noutros países ditos mais desenvolvidos, nomeadamente nos Estados Unidos, isso só compete ao cliente, não compete ao banco. Ricardo, queremos falar dessas diferenças para ficarmos a perceber melhor como é que isto funciona em Portugal e como é que funciona noutros países. De facto, nós o que temos é uma questão cultural, não é? Nós temos uma questão de... Mesmo na própria banca, nós temos aquilo que nós chamamos, quando falamos de banca pessoal, nós temos uma responsabilidade ilimitada. Ou seja, eu contraio crédito, independentemente do bem que eu comprei ter valor ou não, o que está a garantir o crédito, não há de facto uma responsabilidade ilimitada perante esse bem. O que acontece nos Estados Unidos, e que foi o que aconteceu, por exemplo, no caso da crise de subprime, foi, no caso dos Estados Unidos, o que acontece é que um crédito garante um bem, e o banco é quase que solidário naquele projeto, vamos chamar assim. Há uma solidariedade por parte do banco no projeto da casa. E então, o cliente, vendo que de facto não pode pagar, o que pode fazer é entregar a chave ao banco e de facto devolve e tem o fresh start, como o António falou muito bem, ou seja, deixamos de ter aquela responsabilidade. Isso tem uma vantagem, que é o banco na prática é responsável pela garantia que está a atribuir que o colateral também se responsabiliza em parte também pela avaliação que fez do banco. E de certa forma esta decisão que vimos na peça judicial é um pouco a ideia, como eu interpreto, eu não li o acórdão totalmente, vi apenas as notícias que na altura saíram sobre isto. O que acontece é uma responsabilização do banco, porque quando acontece uma dação, mesmo que o banco aceite, normalmente é um desconto. Há um desconto. Claro. Portanto, ou seja, nós, quando fazemos uma avaliação de uma casa, nós temos aquilo que nós chamamos o valor da habitação e temos o valor de venda imediata, que os bancos utilizam o VVI, chamam-lhe VVI. E é o valor que eles atribuem, esse valor de venda imediata que eles atribuem como o valor que a casa vale. Mas são eles próprios que atribuem. Para efeitos, são eles próprios que atribuem, pelos seus meios de avaliação. E, portanto, o próprio VVI, o tal valor de venda imediata, é como se eles tivessem um investidor que estaria disposto a comprar a casa por aquele valor. E é esse valor que eles retomam a casa. Que normalmente, este valor, especialmente em período de pouca liquidez, portanto, é muito inferior ao valor que nós temos foi atribuído à casa. Foi atribuído à casa. E o que este acórdão faz é, de facto, responsabiliza na prática o banco pelo valor da avaliação que ele à partida deu à casa quando fez portanto, o negócio, vamos chamar assim, com o cliente. E isto muda um bocadinho a peças de jogo. No fundo, não é o fresh start americano ou anglo-saxónico, mas aproxima. Porque isto nós falamos de anglo-saxónico, mas de facto é só americano, porque os ingleses já não têm este mecanismo a 100%. É mais fácil. Mas temos outros mecanismos na Europa que nesse aspecto sejam mais equilibrados entre bancos e consumidores ou não? Nós temos esses sistemas diferentes de habitação. Eu acho que fundamentalmente é isso. Quer dizer, nós temos sistemas mais baseados no arrendamento. Portanto, temos sistemas em certos países onde as pessoas não adquirem a casa onde residem, mas adquirem uma casa como meio de investimento, arrendam para a habitação e têm um rendimento que vem também do arrendamento, e esses casos, por exemplo, isso vem de sociedades, mas nós temos uma tradição de posse, portanto, de propriedade. Não é? Mas é uma tradição recente, pelos vistos, começámos a comprar casas nos anos 90, mas gostamos da propriedade. Nós, portugueses, gostamos de ter o que é nosso, gostamos da propriedade. E isso é uma diferença cultural de sul da Europa. É uma diferença cultural de sul da Europa. É português, espanhol... E a mobilidade. Há quem encontra causa na própria diferença religiosa, não é? Nos valores culturais que resultam dessas diferenças. Os nossos imigrantes imigravam para juntar dinheiro e comprar a sua casa cá, não é? Esse valor privado é um valor importante.
Provavelmente é uma das coisas que vai mudar, não é? Com esta alteração económica que estamos todos a Eu acho que tem mudado. Eu acho que tem mudado. Eu acho uma coisa muito curiosa. Deixa-me só, relativamente a esta peça, a situação é um bocadinho diferente, porque o que está em causa foi, num caso de um divórcio, um dos elementos do agregado familiar neste acórdão, um dos elementos quis ficar com a casa e o banco recusou fazer o contrato. Portanto, era um dos, por divórcio, um deles quis ficar com a casa. E o que é que aconteceu? Depois houve o acórdão no sentido do enriquecimento em causa própria. O banco foi adquirir o imóvel por um valor muito inferior no mercado. E não concedeu crédito para, no caso, para um dos titulares ficar com o crédito à habitação. Portanto, o banco, na prática, aproveitou-se de uma situação complicada que havia ali entre duas pessoas, não é? Para ganhar dinheiro agora, em cima dessa situação. Relativamente ao fresh start e à insolvência pessoal, há dois caminhos. Há um caminho que é o do fresh start, que é da exoneração, explicarem às pessoas o que é o fresh start, recomeçar de novo, exoneração do passivo restante, ou seja, passados 5 anos, as dívidas podem passar a zero e a pessoa recomeçar de novo. E aí, se houver património, o património é vendido para que o credor seja ressarcido, mas há outra via, que é a via do plano de pagamentos. E aí pode manter o imóvel, pode manter a habitação. Sim, mas mas são situações que demoram 5 anos. Não há aquela entrega de chave, vou dizer, este projeto foi um mau projeto e a própria instituição financeira foi, entre aspas, responsabilizada também por este projeto. De facto existe, e a exoneração do passivo restante tem sido seguida por muitas famílias portuguesas, portanto a tentativa tem que ser, obviamente, aceito pelo juiz, portanto não é propriamente nós dizermos, ora bem, eu agora estou insolvente, ou seja, não posso cumprir com as minhas obrigações e decido apresentar-me à insolvência e passado 5 anos estarei livre de tudo. Não é automático, ou seja, tem que haver de facto uma razão para isso acontecer, tem que haver... E o juiz tem que perceber que aquela pessoa, de facto, merece aquele reiniciar novo e, portanto, é um processo ainda moroso e são 5 anos de insolvência com rendimentos decretados pelo juiz, portanto, processos complicados. São demorados, não é? Demorados, e às vezes as pessoas têm pouco tempo para resolver a vida delas. Já vamos regressar. O número de casas entregues aos bancos por falta de pagamento cresceu muito e as instituições bancárias precisam de encontrar formas de recolocar essas casas no mercado para reaver o dinheiro. Os leilões de imóveis são uma dessas formas e podem ser até um bom negócio. Já ouvimos falar disso aqui também para os consumidores, se forem seguidas algumas regras, claro. Os leilões imobiliários são uma forma de venda cada vez mais comum e podem ser realizados pelas finanças, segurança social ou pelos bancos que recorrem a empresas especializadas para o efeito. Isto deve-se ao facto do número de portugueses que entram em cumprimento com as dívidas ser cada vez maior e por isso são obrigados a entregar as casas. As finanças têm atualmente para venda 1.345 imóveis em todo o país e todos os dias aparecem propostas novas. No site da Autoridade Aduaneira e Tributária, Lisboa é a cidade com mais casas em leilão, com 415, seguida do Porto, com 297 e ainda Setúbal, com 178. Desde janeiro, a Administração Fiscal já vendeu 6.963 imóveis. De acordo com os dados disponíveis, desde 2011 foram leiloados mais de 63 mil bens, sendo que em 2011 os valores superaram os 28 mil imóveis, um ano que se verificou um aumento do número de processos em relação aos anos anteriores. Se estiver interessado em comprar uma casa em leilão, deve, antes de mais, pesquisar os imóveis disponíveis e selecionar os que lhe interessam. Normalmente, as promotoras dos leilões publicam online uma lista com fotos e dados como local, ano de construção, tipologia, área e base de licitação de cada lote. Visitar os imóveis pessoalmente é também indicado de forma a poder avaliar o seu estado, os acessos e a zona envolvente. Caso decida avançar, estipule o valor máximo pelo qual está disposto a licitar e, se necessitar de recorrer ao crédito, tenha em conta que a maioria dos bancos não financia a totalidade do valor em que o bem foi avaliado. António, ia acrescentar, penso eu, alguma coisa em relação àquilo que o Ricardo estava aqui a explicar? Ia dizer claramente que este é o caminho que temos que seguir, ou seja, aquele chamado fresh start, que no fundo é pôr o contador a zero. A zero. Mas às vezes não fica a zero, fica a menos de zero, não é? Não, eu acho que fica a zero porque
o juiz decreta sempre sobre os rendimentos uma parte para, que não é para os credores. É para, está-me a falar quando um particular pede a insolvência? Pede a insolvência pessoal, que infelizmente em Portugal, enfim, demora 5 anos, a exoneração do passivo restante, e se tiver bom comportamento, e se não lesar nenhum dos credores, se não tiver um comportamento que não seja doloso, ou que não seja doloso, não é? Mas há uma coisa aqui importante, que é, eu não vejo outro caminho, e agora é um chapéu de economista, permitam-me só, que eu não vejo outro caminho para as famílias portuguesas, porque esta crise não é passageira, é tudo menos passageira, é bastante profunda, vai afetar pelo menos uma geração e se calhar 2 gerações, portanto temos aqui 20 anos, porque toda a dívida pública e privada é brutal. Ou seja, eu não vejo forma de nós crescermos e das famílias portuguesas terem, de facto, poderem cumprir com os seus empréstimos, com o desemprego a crescer, e vai continuar a crescer nos próximos, pelo menos 2 anos. Tem que haver uma legislação muito mais expedita, que não seja 5 anos de exoneração do passivo restante. Pessoas que sempre se portaram bem, que foram impelidas por elas próprias, obviamente, mas por toda uma cultura e um sistema, a terem habitação, a terem crédito facilmente, não podem elas próprias arcar sozinhas o peso de terem que cumprir a toda a força. E porquê que acha que isso ainda não foi posto em prática? Tem a ver com a gênese, se calhar, desta legislação que foi criada, sobretudo, para as empresas, e depois os particulares é uma forma de eles se encaixarem numa legislação que foi criada para as empresas. Portanto, ainda não se pensou... Mas os particulares são a maioria, não? São, e infelizmente são. E não foram alvo das agilizações últimas das empresas. E são os que mais precisam. Portanto, é preciso, urge, de facto, aqui criar uma legislação, e acho que todos nesta mesa temos pelo menos, intervenção na sociedade civil para isso possa acontecer. Que as pessoas possam rapidamente resolver as suas situações financeiras quando para não estarem com todo o peso difícil. às costas de todas as dívidas, que mesmo com carência, obviamente pode resolver situações pontuais, com renegociação, estender prazo. Tudo isso ajuda, mas não vai ser suficiente para colocar um ponto de viragem na economia portuguesa, porque... Isso era importante também, as pessoas fecharem um ciclo difícil, era importante também para reconstruírem a sua vida, não é? Isso também não seria importante para a nossa economia, em termos do seu crescimento? As pessoas poderem pôr um ponto final e recomeçar de novo? Sem dúvida, porque quando nós temos ineficiências, não é? Se tivermos mais ineficiências cada vez mais, nós estamos aqui num buraco cada vez mais fundo. Isto no crédito é uma coisa, às vezes, dramática, que é o caso que falava, que é quando eu vou recorrer a outros tipos de crédito para pagar créditos anteriores, recorro muitas vezes a taxas de juros elevadíssimas, não cabe no orçamento familiar. Eu acho que uma das coisas que nós temos que ver é que, primeiro de tudo, eu acho que temos que começar por ver o orçamento familiar, quer dizer, as pessoas terem de facto um orçamento familiar que muitas vezes não existe. Mas voltando só a essa agilização, que é, nós tivemos uma série de legislação que legislou no ponto de vista de nós termos mais ágil o processo de revitalização, os processos nas empresas. De facto, a revitalização é ágil hoje em dia. No caso das famílias, a legislação manteve-se. Ou seja, houve estes despachos, estes decretos, que permitiram algum tipo de situação, mas são situações particulares, específicas. Não são um envelope. E o problema, às vezes, a legislar em Portugal, da legislação portuguesa, é que não cria um envelope, de facto, um sistema que permita uma saída, digamos assim, englobada num enquadramento geral. E esse é o grande problema que eu acho que nós temos. De facto, nós devíamos ter... Isto vai bater um bocadinho mais na área da Susana, propriamente dita. Devíamos ter um pouco mais deveria haver um sistema de educação financeira de base puro e duro, talvez, portanto, começasse de base de literacia financeira desde o início, porque o que eu diria é que a maior parte das famílias portuguesas não sabe fazer um orçamento, não sabe ter um orçamento. Muitas vezes, quando faz um orçamento, esquece do juro, é uma coisa engraçada, esquece-se muitas vezes do juro. Portanto, e não é só as famílias portuguesas, os meus alunos esquecem-se muitas vezes do juro. O juro é uma coisa muito importante e, de facto, nós temos que ter essa atenção, quer dizer, não podemos ter famílias que, com os juros, etc., começam a ter asfixia por falta de algum planeamento e falta de orçamento. Susana, como é que se pode ajudar as pessoas a aprenderem a fazer o seu orçamento familiar? Então, a primeira coisa, neste momento, neste âmbito deste Programa Nacional de Educação Financeira, infelizmente ainda não temos educação financeira obrigatória nas escolas. Nós, na Associação, desde 2006, que defendemos isso,
tivemos muitos anos em conversações com o Ministério da Educação, mas ainda não é uma realidade porque implica às Então vezes essas negociações deram em nada, foi? Curriculares. Deram pelo menos numa coisa que foi agora, que será agora lançada, que é o referencial de educação financeira. O que é isso? Que diz em que termos é que devem ser feitos os programas de educação financeira que são conduzidos de forma caso a caso nas escolas em que acontecem. Ou seja, é a escola depois é que decide se faz aquele programa ou se põe em prática aquele programa ou não? É a escola que decide se tem espaço, e se tem espaço no seu currículo para dar educação financeira aos seus alunos. E este referencial vem dizer coisas que são importantes e que sempre defendemos, como evitar a utilização de marcas para não haver um aproveitamento por parte das instituições de crédito, dos bancos e instituições financeiras, da sua marca na educação financeira, não é? Porque muitos desses programas são conduzidos no âmbito da responsabilidade social, que é mais do que desejável, e muitos são excelentes programas, mas existe uma marca associada. Então, quando se trata de escolas, e porque são crianças muito pequeninas, ou não, mas muito permeáveis a este tipo de marketing direto, é preciso protegê-las disso. Portanto, eu acho que já passos positivos foram dados e construtivos. Infelizmente ainda não é a realidade ideal que deveria ser esta de termos educação financeira nas escolas, mas para além disso, para os adultos, porque a maior parte dos portugueses, quando foi feito o inquérito à literacia financeira dos portugueses há 3 anos atrás, dizia, nós fazemos um orçamento familiar. Só que na realidade, a nós que estamos no terreno, quando perguntamos isso às pessoas, dizemos, faz, então como é que faz? Faz de cabeça. E nós sabemos que, por muito boa que seja a nossa memória, é impossível nós controlarmos os nossos gastos se não os escrevermos. Impossível, é humanamente impossível. Por isso, eu costumo dizer que é tão simples como pegar numa folha branca e dividi-la ao meio. De um lado eu ponho o meu rendimento, do outro lado enumero as minhas despesas. E hoje em dia já existem ferramentas, existem softwares de gestão de orçamento pessoal, muitos deles gratuitos, que se podem fazer a descarga na internet, enfim. Mas existe o Excel, não é? A folha de cálculo. Mas haverá muita gente que não sabe trabalhar com Excel, imagino eu, não é? Não é preciso, só precisamos de um lápis e de uma folha Pode ser à mão, não é? Pode ser à mão. É essencial escrever, porque o dinheiro tem um conjunto de competências, não é? E uma das competências é eu seguir o meu dinheiro, eu saber quanto dinheiro é que eu tenho e para onde é que ele tem que ir. E se eu não for capaz de fazer isto, se eu não for capaz de tirar uma fotografia da minha realidade financeira, eu vou ter problemas, não é? Porque eu não sei exatamente quanto é que tenho e não sei exatamente quanto é que preciso gastar. E muito em especial quando há diminuição do rendimento, ainda é mais importante, não é? Isso, eu acho que há 2 ou 3 princípios que nós temos que ter quando fazemos um orçamento familiar, que é ser extremamente prudentes na nossa receita e extremamente agressivos ou com margens de erro bastante portanto, conservadores do lado da receita e com margens de erro substanciais do lado da despesa, porque de facto elas não podemos fazer orçamentos sem desvios. Todos os meses temos há que ter uma margem confortável do lado da despesa. Sim, e isso eu acho que eu costumo resumir isso numa máxima que é eu tenho que viver sempre abaixo dos meus rendimentos. E viver abaixo dos meus rendimentos é não gastar tudo aquilo que eu ganho. Claro que também, como há pouco comentávamos, às vezes o que as famílias dizem é mas com o meu nível de rendimentos eu não consigo poupar. E aí temos que perceber se isso é real ou se é preciso fazer um ajuste. Às vezes é difícil as pessoas conseguirem perceber onde é que cortam mesmo. Quando nós e se alguém de fora for ver, consegue dar sugestões sobre onde é que é possível poupar mais um bocadinho? Sim, porque o que acontece é, ao contrário daquilo que nós desejaríamos... Porque é difícil a gente... Porque por necessidades que já temos de lado, não é? É difícil e porque nós pomos sempre muitas emoções no nosso relacionamento com o dinheiro. Nós gostávamos que as decisões financeiras fossem todas racionais, mas não são. Não é? Aliás, houve um senhor, um psicólogo que ganhou um prémio Nobel da Economia porque veio demonstrar isso. E é por isso que nós precisamos destas ferramentas que nos ajudem. De escrever, tomar nota, de pedir ajuda. Não ter problemas de pedir ajuda a quem está de fora. Às vezes as pessoas têm dificuldade em pôr no papel, têm medo daquele confronto, de chegar ao fim e ver que vai dar negativo. Não é? E ajuda muito ser alguém de fora que os ajuda a, passa a redundância, a pôr preto no branco e a ver aqui podemos cortar, aqui não podemos,
Que mudanças é que vão ser necessárias? Existe uma Força. Na mediação que fazemos, nós pedimos que as pessoas façam, que as famílias façam um orçamento familiar. Muitas delas ficam surpreendidas ao olhar para o orçamento. Não pensavam que gastavam tanto em certas rúbricas. Nunca tinham feito o exercício de apontar tudo, não é? Nunca tinham feito esse exercício. Às vezes do dinheiro do bolso. O pocket money, não é? Em revistas, cafés, às vezes gasta-se muito mais do que se imagina. E ao fazer esse exercício é muito importante. E deixe-me dizer-lhe, as nossas avós ou bisavós já faziam um orçamento familiar de uma forma rudimentar. Tinham um envelope para a farmácia, um envelope para a mercearia. Portanto, isto era orçamento familiar. E logo quando recebiam o ordenado, dividiam para as várias rúbricas. Portanto, isto é fazer um orçamento e já sabiam com qual era o extra que contavam, se contassem, exatamente. Não é? E depois ter sempre aquela almofada financeira. É evidente que depende dos rendimentos das pessoas, mas há sempre forma de fazer poupança. Mas há coisas que mudaram. Punham o dinheiro dentro dos envelopes porque recebiam dinheiro na mão. Hoje as pessoas vivem com dinheiro. O cartão de crédito é o problema. O com a conta no banco, portanto não chegam a ver o dinheiro. É muito diferente. Mas é mais difícil de gerir assim do que pôr dentro dos envelopes. É mais fácil de gastar, não é? O cartão de crédito não se sente, não é? Não é o dinheiro que sai do bolso. As circunstâncias são diferentes também. As nossas avós já não tinham crédito, não é? Não havia crédito. Eu acho que às vezes havia, na mercearia havia o livro de fiados, não é? Era o livro. Mas eu acho que é muito importante nesta questão do orçamento também. Nós temos a noção de que o orçamento é uma... Falando agora um bocadinho do acesso ao crédito, que estávamos a falar, o orçamento é a forma principal de demonstrar que, de facto, eu tenho capacidade para aceder ao crédito. E os bancos olham muito para isso. E olham muito para hábitos. Os bancos sabem os nossos hábitos exatamente por essa questão. Nós hoje em dia não usamos dinheiro, usamos meios eletrónicos de pagamento. E os bancos têm ferramentas de análise que sabem exatamente onde é que nós gastamos o nosso dinheiro. E sabem também analisar se nós de facto teremos capacidade para pagar um crédito ou não, tendo em conta exatamente esse orçamento. Mas também é verdade que durante muito tempo fecharam os olhos a essa ao facto de nós termos ou não termos capacidade para isso, não é? Sim, foram períodos de expansão do crédito, vamos chamar assim, os critérios mudam, não é? Há aqui uma questão que eu gostava de dar atrás, de que a Susana falou há pouco, que é um dos mecanismos é a possibilidade das pessoas entregarem a casa a um fundo de investimento, não é? Isso funciona para toda a gente? É preciso condições especiais? Como é que é? Não estão previstas na lei condições especiais. É preciso as pessoas saberem que existe esta possibilidade. Na prática, o fundo pode decidir e as pessoas podem... O que acontece na prática é o valor da renda que depois o fundo vai determinar pode não compensar às pessoas. Primeira coisa. E o fundo também pode achar que o valor do negócio não é rendável. Mas portanto, não é uma situação que resolva o facto do banco, por exemplo, não aceitar a casa? Depende. Se as pessoas já tiverem em cumprimento, isto funciona se as pessoas ainda não estão em cumprimento. Certo? Por isso é que nós reforçamos este alerta. Assim que eu antecipo que vou ter dificuldades em continuar a pagar, eu devo encontrar logo as soluções. Porque se eu já estou em cumprimento de mecanismos como este, já ninguém vai aceitar uma... Este fundo funciona, que é um fundo recente, relativamente recente, penso eu, não é? Sim, já tem algum tempo. Tem algum tempo, eu acho que 2 ou 3 anos já tem algum tempo no Banco Público, na Caixa de Depósitos. Agora foi estendido aos outros bancos também, porque o fundo é gerido pelos bancos. Sim. Portanto, o banco também tem que estar de acordo nesse sentido. E o que é que o banco faz? Fica com o imóvel e a pessoa passa a pagar uma renda ao banco. Passado um determinado período, pode negociar ou não, depois voltar a adquirir o imóvel. Por um valor que depois é atualizado. Mas a minha questão era, isso é a solução para quem? Eu diria que é para o banco. Para as pessoas não terem a ideia Eu diria que de que o fundo pode ser milagroso, não é? Para quem é que é a solução? Se não houver outra solução, é uma forma de baixar a prestação mensal. Mas pode não ser aceita. Mas pode não ser aceita. A minha questão era, em que circunstâncias é que as pessoas têm acesso realmente a esse fundo? Eduardo, eu posso... Susana, desculpa. Isso que estamos a falar, ou seja, a dação em pagamento ou em cumprimento, a alienação a um fundo de investimento de arrendamento urbano, ou uma terceira hipótese que nós não referimos aqui, que é a permuta do imóvel por um valor mais baixo, também é possível, é a terceira medida, são medidas extraordinárias, já para situações de famílias em incumprimento e com praticamente inexistência de capacidade, ou seja, estão desempregados ou não têm rendimentos alguns, ou seja, é numa situação muito limite, não é preventiva. Tudo isto que estas 3 medidas não são preventivas, já em situação de incumprimento e quando todas as outras já falharam. E normalmente não é o arrendamento que vai resolver porque não inibe a dívida fica lá.
vai ficar lá para pagar daqui a 10 anos, 20 ou 30, não inibe. Não, o que faz é diminuir o valor da prestação mensal. Certo, mas qualquer dia as famílias vão ter que pagar, ou seja, Sim, não é... É uma solução temporária. É mais uma Diminui, solução. mas não acaba com ela, vai pagá-la mais à frente, não é? Eduardo, Aumenta só o tempo de pagamento. Eu acho que é mais uma solução para o banco e não para as pessoas, porque verdadeiramente os bancos é que podem resolver o seu problema de balanço porque não têm tanto crédito em cumprimento, mas as pessoas podem ter provavelmente alguns meses, 1 ano ou 2, a pagar juros, apenas juros ou arrendamento. Então quais são as soluções para as pessoas? A solução É a insolvência? Quais são as soluções para as pessoas? Todas as soluções que temos falado aqui, acabamos por pensar que elas são mais para os bancos do que para as pessoas. Eu não digo insolvência, Eduardo. Então. Insolvência é uma palavra demasiado forte. Os Estados Unidos acham bem chamar fresh start, renascer. Pôr o contador a zero. Quando eu digo as soluções que existem neste momento, não é aquelas que podem vir a ser criadas, as que existem. Essas existem, demoram 5 anos. Muitas famílias já passaram 5 anos, já estão. Eu conheço várias famílias que estão sem dívidas depois de terem casas a pagar durante 40 anos e créditos. Estão hoje sem dívidas, que já passaram por uma tormenta, portanto, tiveram a educação financeira à força, que é passar por a tormenta das dívidas, o que tem que ser agilizado e rapidamente, aliás, como nas empresas também. Não é por acaso que a economia norte-americana recupera rapidamente, porque eles assumem, isto é perda. Os bancos portaram-se mal, têm que assumir a perda. Não pode ficar a perda toda do lado das pessoas e das famílias portuguesas. Isso é completamente demagógico. Ricardo, já vamos regressar para... Pensar que as pessoas, dando-nos instrumentos, apesar de positivos, destes instrumentos de negociação com a banca, a negociação ainda está toda, e o peso da negociação está toda do lado da banca e pouco do lado das pessoas. Pois. Já vamos regressar. Há várias maneiras de renegociar um crédito. Uma delas é reestruturar o contrato com o banco, de forma a reduzir os encargos. Vamos ver como é que essa negociação pode ou deve ser feita. As taxas de incumprimento de pagamento dos créditos estão a crescer em todas as categorias. No entanto, segundo o Boletim Estatístico do Banco de Portugal, existe um maior incumprimento no crédito a empresas. O crédito com uma menor taxa de incumprimento é o crédito à habitação, uma vez que a regulamentação existente permite um maior controlo. A renegociação de um crédito normalmente ocorre quando há dificuldades de pagamento e destina-se a baixar a prestação mensal, redefinindo, no fundo, os prazos, e as pessoas muitas vezes têm tendência a ir procurar outros créditos que lhes serão feitos a uma taxa já muitíssimo mais alta e também agravam a sua situação. Portanto, a renegociação deve ser sempre tentada logo que se detecta alguma dificuldade. Leonor Coutinho, da Associação Consumidores de Serviços Financeiros, alerta assim para a importância de renegociar o empréstimo caso a situação financeira familiar se altere. Aponta a consolidação dos créditos como uma alternativa possível para estes casos. Normalmente, as pessoas que pedem a renegociação de um crédito, infelizmente, têm já vários créditos. Créditos de habitação, créditos ao consumo, com prazos, taxas, condições completamente diferentes. E normalmente essa renegociação, portanto, é feita pela consolidação dos vários créditos, ou seja, transformam-se os vários créditos num único. O que é que o utente ganha com isso? É tentar baixar a prestação que vai ter que pagar mensalmente, normalmente aumentando o prazo total do crédito. O que é que o banco ganha com uma consolidação? O banco ganha que as garantias se estendem a todos os créditos e só isso é que permite eventualmente baixar. Existe um conjunto de novas leis que, como explica Leonor Coutinho, estão a ser desenvolvidas face às dificuldades que as pessoas sentem com a crise atual. A especialista defende também que estas alterações derivam em parte dos próprios excessos que a banca realizou ao incentivar o crédito a pessoas que muitas vezes não podiam suportar esses encargos.
Ricardo, sei que tinha coisas a acrescentar, vamos continuar então? Eu, no seguimento do que o António estava a dizer, eu acho que uma das coisas fundamentais que as famílias portuguesas têm que fazer é quando começam-se a perceber que estão a caminhar numa situação de alguma dificuldade financeira, ou notam que de facto a folga financeira que tinham não é a mesma, têm que enfrentar o problema. Okay? Saber ser capazes de enfrentar o problema cedo, porque as coisas com o tempo conseguem ir resolvendo, ou seja, porque o problema que nós temos é que o problema é uma bola de neve. O problema financeiro normalmente é uma bola de neve. E nós conseguimos parar uma bola de neve pequenina. Às vezes não conseguimos parar uma bola de neve quando ela fica demasiado grande. E as pessoas às vezes tentam se retrair. Quais são os primeiros sintomas a que as pessoas devem ter atenção? Quando as pessoas no notam seu orçamento familiar? Para chegarem à altura do mês do pagamento da prestação, por exemplo, já não têm fundos disponíveis ou estão muito perto de não ter fundos disponíveis. Quando começam a ter que fazer ginástica financeira para o dia-a-dia. Okay? Que é, eu já não posso comprar isto, tenho que comprar aquilo, vou ter que... Bom, mas isso temos que fazer nós todos os dias, não é? Mas para além do razoável, quer dizer, começa a ser... Não estamos, para além do que é cotidiano, eu tenho que começar a perceber. E o orçamento familiar é a primeira estratégia de prevenção, que é eu fazer um orçamento familiar, usá-lo de facto e ajustá-lo à medida da minha possibilidade. Quando eu vejo que a linha que lá está para pagamento de empréstimos, por exemplo, estamos a falar de dívida fundamentalmente, quando a linha de empréstimos e pagamentos começa a ser uma linha demasiado pesada, eu se calhar tenho que pensar. E tenho que pensar, por exemplo, será que eu vivo numa casa adequada para mim? E, portanto, podemos usar uma solução como a que o António falou, permutar por uma casa abaixo de valor, alienar a casa e solucionar por via do arrendamento, por exemplo. Ou seja, fundamentalmente, eu acho que a solução para os portugueses passa de nível preventivo, até pelo enquadramento legal que nós já falamos e que tanto falamos das soluções que nós temos, tal falta de alguma agilidade, portanto, legal à volta deste processo, é enfrentar o problema cedo. E os bancos, quando uma pessoa chega cedo ao banco e diz eu não posso pagar, a solução de ter, de facto, uma moratória ou apenas um período de diferimento em que eu só pago juros, ou então reduzir a prestação de capital para metade. Portanto, nós temos a aumentar o prazo. Tudo isto é mais fácil quando eu chego lá, num período em que ainda apresento um nível de rendimento consentâneo com os encargos que eu tenho. E em que ainda não entrei em cumprimento. A minha posição negocial é mais forte, muito mais forte, quando eu ainda não deixei de pagar nenhuma prestação. Exatamente. Há aqui outra... Deixei de pagar nenhuma prestação. Exatamente. Há aqui outra possibilidade a que as famílias podem recorrer. Quem tem PPRs, neste momento é possível pagar as prestações de crédito, exatamente, PPRs ou PPRs de educação também, utilizá-los para pagar as prestações de crédito à habitação. É possível sem penalização de spread. Isso é novo, é? É novo. É novo. E também veio neste sentido de ajudar as famílias a pagarem os seus créditos? Na Assembleia da República foi aprovado que não haverá mas está em vigor ainda. Já está em vigor, só que foi clarificado. De facto, havia muita gente que não percebia se havia ou não penalização a nível de spread e não haverá. Isso foi clarificado, mas já está em vigor, portanto, quem quiser pode utilizar os PPR sem penalizações fiscais. Exatamente, e a nível fiscal, que é uma coisa importante. Que é importante, sem penalizações fiscais, porque o PPR só podia ser mobilizado na idade da reforma, porque senão tinha muitas penalizações fiscais. Neste momento pode ser mobilizado para pagar a prestação da casa. Há também aqui, Eduardo, só peço desculpa por esta componente preventiva. Está num regime que foi lançado também em outubro ou novembro de 2012, que é um plano de ação que os bancos estão obrigados, desde que o cliente diga eu vou ter dificuldades, estou a ser cumpridor, mas vou ter dificuldades em pagar. É o plano de ação para o risco de incumprimento, o chamado PARI. Plano de ação para o risco de incumprimento, onde, a partir do momento em que o cliente bancário diga eu no próximo mês, ou daqui a 2 meses, ou prevejo que daqui a algum tempo vou ter dificuldades em pagar a minha prestação do crédito, nomeadamente crédito à habitação, o banco é obrigado, e aqui é obrigado, a entregar um documento ao cliente sobre os seus direitos e as suas obrigações e incitar uma negociação e apresentar propostas de reestruturação da dívida, que pode passar por alargamento do prazo ou por prazo de carência em termos de capital. E isto é muito importante, foi uma das ações mais importantes porque é preventivo, ou seja, é antes de acontecer algo, que é assim que se deve, na vida financeira, tal como a nossa saúde, também na saúde financeira, a prevenção é fundamental. E isso é algo que as pessoas desconhecem. Mais uma vez, volto a referir, está disponível não só no portal do Banco de Portugal, mas como é muito pesado, aconselho o todoscontam.pt. Aliás, há também... Já agora é acessível?
É bastante acessível, bastante Portanto, simples. qualquer pessoa consegue Tem um modelo- procurar lá a informação Toda e qualquer pessoa que Já é navega na linguagem internet. percebê-la. acessível, sim. Bastante que acessível. às vezes é muito complicado né, nesta Não, mas área, não é? garanto que não é. E a Susana também esteve envolvida e fez um excelente trabalho. E tem também um modelo de orçamento familiar, que não é em Excel, é com rúbricas muito simples. Também está disponível e é perfeitamente Vamos voltar um gratuito. bocadinho a essa questão do orçamento familiar, que eu acho que podemos explorar um bocadinho mais. Já percebemos que as pessoas têm dificuldade em pôr as coisas no papel e em confrontarem-se com aquela que é a sua realidade, não é? Ana, sei que quer falar sobre isto também e eu gostava de perceber duas coisas. Primeiro, como é que as pessoas, tendo um orçamento menor agora, muitas delas porque perderam poder de compra, Tem que viver com podem menos todos. esticá-lo, digamos assim, ou seja, distribuir de forma a que consigam tirar partido dele o mais possível, porque nem sempre gastamos da melhor maneira, não é? Pronto, essa é uma questão. E a outra é como é que podemos organizar o orçamento de maneira a termos a certeza que estamos a gastar o dinheiro naquilo que é essencial, ou seja, como é que selecionamos aquilo que vamos cortar e o que vamos deixar porque é verdadeiramente importante. Isso penso que às vezes também é complicado tomar essa decisão. Eu gostava só de referir, voltando um bocadinho atrás, à questão do cartão de crédito. Sim. Porque o cartão, há muitas famílias que estão a utilizar o cartão de crédito para pagar outras despesas. E o problema do cartão de crédito, sem controle orçamental. O cartão de crédito, neste momento, a taxa de juros do cartão de crédito são 27,5%. E estamos a pagar créditos à habitação com este juro. Incumprimentos, se a pessoa conseguir pagar entre 20 a 50 dias de vista, não há juros. Mas se o não consegue fazer, portanto, os juros que tem que pagar são 27,5% neste momento. Em dezembro eram 37,5%. Estamos há a falar. comissões de atraso. As pessoas contraem esse crédito no cartão de crédito, se não pagarem no mês seguinte, não é? Taxa Começa máxima. Taxa máxima. Mas acumular a média juros. está nos 25% neste É momento. muito alta. É muito alta. 25%, mais juros de mora, 4%, mais comissões de atraso podem ir dos 25 aos 50 euros por mês. Portanto, a espiral aumenta. Não é? Portanto, é muita atenção aos cartões de crédito. Depois gostaria também de referir o site, a plataforma que a DECO tem, gasdec.net, que tem muita informação sobre o que acontece, como renegociar, também um bocado em complemento ao que já foi aqui dito. O orçamento familiar, portanto, vamos dividir o orçamento, vamos juntar os papéis todos, vamos pedir faturas, começa-se por aí, não é, doutora? Começa-se por aí, pedir faturas a tudo, para tudo. E durante um mês eu vou fazer este exercício. É o início, custa o arranca, não é? Eu vou pedir faturas para todos os meus gastos. Portanto, vou apontar todas as minhas despesas, das mais pequenas às as maiores. despesas todas. E depois, no fim da semana, ou de 15 em 15 dias, ou no fim do mês, eu vou juntar aquelas despesas e vou classificá-las. Há umas que são fixas, em que eu posso, é difícil mexer, a prestação da casa, mas, por exemplo, outros gastos, como eletricidade ou alimentação, do orçamento das famílias, o principal peso é da habitação, alimentação e transportes. Se calhar eu posso aqui diminuir alguns gastos. Se eu tiver a percepção onde é que estou a gastar, nós também na DEC fazemos ações preventivas de literacia financeira. E há dias, até era numa empresa, alguém me dizia, desde que eu comecei a fazer o orçamento, eu já quando vou consumir, já penso duas vezes, já não vou comprar aqueles sapatos que me custam 150 euros. Pensei assim, isto ao meu orçamento vai ter implicações graves. Não é? E portanto tem este... Mas para isso tem que ter noção... Tem que fazer o orçamento, tem que fazer o orçamento e depois ver onde é que pode cortar. Há despesas que se podem cortar, há outras. O acesso ao crédito também é bom desmistificar, é bom, não é nefasto do curro, não é? Portanto, eu ao ter acesso ao crédito, ao endividar-me, se calhar eu nunca poderia ter uma casa própria se não houvesse o crédito, não é? Portanto, o crédito não é nefasto por si só. O problema é quando eu me endivido acima da minha capacidade de pagamento. E isso é que é o problema, porque o crédito em si é uma antecipação de rendimento. Não é? E o crédito começou com o crédito automóvel. Eu queria comprar um carro, não tinha dinheiro, não é? Começou por aí, na Inglaterra, não é? Como é que o crédito começou? Portanto, eu posso ter acesso a um bem, antecipo o meu rendimento, só que estou já a comprometer o meu rendimento futuro. E o problema é quando futuramente eu estou desempregado e não tenho esse rendimento para poder cumprir. Claro, e é que surgem os problemas. Claro. Daí a importância de fazer o orçamento. Susana, eu gostava de ouvir também a sua perspectiva sobre isto, nomeadamente sobre estas questões, como é que podemos, com um orçamento menor agora, torná-lo mais eficiente e, por outro lado, precisando de cortar,
por onde é que devemos começar? O que é que devemos deixar de fora? Ou o que é que devemos prescindir? Porque às vezes não é difícil, não é fácil perceber isso à primeira, não é? Não. Por isso é que é importante nós termos o tal registro e quando não conseguimos fazer logo um mês, eu aconselho a fazerem. Faz primeiro uma semana, toma nota de tudo, vai fazendo por semanas, porque é mais fácil. Não desistir à primeira. E persistir. E porquê que se desiste? Porque há muita gente que acha, eu não consigo e desisto. Porque é assustador, não ver. É? E às vezes as pessoas, como é assustador, preferem não fazer, mas é mais fácil se fizerem porque rapidamente encontramos a solução, como temos vindo aqui a dizer. Mas em relação às despesas, por definição, eu tenho despesas fixas, não é? Que são as tais para as necessidades básicas. Nós, na educação financeira, quando começamos as ações, um dos primeiros pontos é ajudar as pessoas a refletir sobre o que são necessidades e o que são desejos. Porque os média, o marketing, baralha-nos às vezes esta noção do que é o que é uma real necessidade e o que é um desejo, um mero desejo, de que eu posso prescindir, mas que não é essencial para eu viver com o mínimo de qualidade. Portanto, esse é um primeiro aspecto. Quando eu olho para as minhas despesas, vou ter as tais despesas fixas e depois tenho despesas variáveis. E é nas variáveis que eu normalmente consigo cortar. Coisas como, por exemplo, nos processos de aconselhamento que já fiz, às vezes havia pessoas que já estavam em dificuldades financeiras e ainda tinham pacotes de telecomunicações de 100 euros por mês. E como elas nunca tinham posto no papel, era um custo que continuavam a ter, um custo pesado, e que quando nós fomos no papel percebemos, não, eu não preciso disto, isto é absolutamente acessório. Eu preciso de dar prioridade à alimentação, à casa, às despesas, não é? Eletricidade, gás, água, despesas da escola das crianças, e começamos por aí. Portanto, começamos pelo núcleo das necessidades e depois vamos ver tudo o que não é necessário. Cortamos aí, e às vezes ainda não é suficiente. E é aí que pode ser necessária a tal mudança. Mudar de casa, vender um dos carros, ou vender até os 2 carros e toda a família passa a andar de transportes públicos. Não é fácil, mas quanto mais depressa fizermos, quanto mais depressa for este tal mecanismo de prevenção, de evitar um problema financeiro, mais fácil se torna. Porque eu ainda faço partindo de uma situação positiva. Eu, quando já entrei em cumprimento, eu já estou numa situação negativa. É tudo mais difícil a partir daí. Mas mesmo aí, voltamos a frisar esta necessidade de ser o mais rápido possível eu pedir ajuda, não ter medo, não ter vergonha de pedir ajuda. Há muitas entidades que prestam ajuda gratuitamente. Sim, é que muitas pessoas provavelmente não conseguem fazer isto sozinhas, pois não? Não, é difícil, especialmente depois de entrarem em cumprimento, quando já estão em dificuldades, é muito difícil pelo tal peso emocional, pela tal carga emocional. Portanto, é essencial não ter medo de pedir ajuda. António, a prevenção passa por onde para si, nesta matéria? A prevenção passa para além do crédito, já falamos, e dos cuidados a ter na contratação de crédito, que é a base, acho eu, dos problemas que vivemos hoje. Não é tanto as despesas dia a dia que as pessoas têm, ou as marcas, ou marcas brancas. Acho que 80% do problema, aliás, está refletido nas despesas das pessoas, é o crédito. E sair daqui vai ser complicado, mas para mim, dentro deste cenário, aquilo que é possível fazer para além do crédito é deixar a emoção de lado. Eu penso que a Susana também referiu isso, e a Ana, dentro das várias opções no mercado, já que o crédito tem dificuldades em negociar, o que é que eu posso negociar? E hoje já há uma certa liberdade na negociação de certas despesas até fixas, não apenas as variáveis. Por exemplo, eletricidade. Eletricidade, até há bem pouco tempo, não havia nada a fazer porque era um monopólio em Portugal. Hoje já é possível, com poupança, e a poupança até significativa, 10%, que é acontece mesmo, penso eu, com os pacotes agora, o telefone, a internet, etc. Não é? Ou seja, isto são as vantagens também da crise, não é só desvantagens. Há maior predisposição das empresas fornecedoras desse tipo de serviços em negociar, em conquistar, para não perder tanto mercado. Por isso hoje as pessoas têm que estar disponíveis para negociar. E todos nós temos que negociar no nosso dia-a-dia, na nossa vida, seja com os filhos, não é? Seja com o marido ou com a esposa em casa, e também com os nossos fornecedores, seja de eletricidade, de telecomunicações, e hoje quem tiver essa postura consegue ter poupanças significativas de forma mensal, até nos restaurantes.
pedir desconto. Acho que não envergonha ninguém, não é? Pedir desconto, de negociar. Nós, os portugueses também, enfim, estamos sempre a falar mal dos portugueses hoje, os telespectadores que nos desculpem, mas nós, e estamos a falar todos aqui que somos portugueses, mas também somos pouco reivindicativos na nossa vida, diária, não pedimos desconto, não estamos ali, ao contrário de outros países, e até nórdicos, para não ir aos Estados Unidos, o exemplo clássico, cada compra é feita de uma componente também emocional, obviamente, mas muito racional e tentando ali alguma poupança. Nós não temos esse espírito reivindicativo, mas também temos que ter. E eu acho que é o segredo de uma boa gestão hoje em dia, para além, obviamente, de escrever o orçamento, que é fundamental, tudo o que foi aqui dito, é esse poder reivindicativo de tentar negociar ao máximo, não estar parado e adormecido, porque depois, quando se entra em cumprimento, como disse a Susana bem, já é muito mais difícil de sair dessa situação. Ricardo, falámos aqui um bocadinho por alto, eu gostaria de aprofundar um bocadinho mais. Tínhamos uma reportagem sobre isso, que era a questão dos leilões nos bancos, mas de perceber que alternativas as pessoas podem ter, em concreto, ao crédito à habitação, sendo difícil hoje muitas vezes consegui-lo, que sejam mais razoáveis, mas que possam resolver as situações que as pessoas tenham pela frente. Sim, as pessoas têm necessidade de habitação, não é? Quer dizer, portanto, têm que resolver isso de alguma forma. Eu acho que há várias alternativas. A primeira alternativa, obviamente, é o arrendamento puro e duro. E o mercado de arrendamento está revitalizado, quer dizer, temos notado, de facto, que é um mercado de arrendamento mais próspero hoje em dia. Há mais oferta, há muita procura, exatamente pelo limite do crédito. As rendas estão bastante caras ainda. As rendas estão caras pela procura. Há outras alternativas, por exemplo, no caso de... Primeiro, uma das hipóteses é sempre tentar, se comprarmos um imóvel de um banco, tipicamente vamos conseguir financiamento, e vamos conseguir financiamento em condições atrativas. A questão é ter o banco, o imóvel que nós temos, tenta haver um casar entre a oferta do banco e a procura que a família possa ter. Portanto, esses são factos bons em que normalmente conseguimos até um financiamento alargado, 100% ou perto de 100%, e um bom prazo e boas condições a nível da taxa de juros, do spread. A questão da permuta, eu acho que é uma coisa muito interessante também, que é a permuta, quando às vezes as famílias tentam procurar casas maiores e há famílias que tentam fazer, lá está, o decréscimo da casa, tentar ver se isso é possível. Os leilões, portanto, há leilões... Os leilões funcionam bem? Ao nível do consumidor? Funcionam bem. O problema dos leilões às vezes é a necessidade de capital para se poder ir ao leilão. O leilão muitas vezes não prevê o recurso ao crédito. E isso pode tornar a questão um bocadinho mais complexa. Mas isso aí só servirá às pessoas não que precisam de uma casa, mas provavelmente têm dinheiro para investir, para fazer negócio. Sim, mais tarde. Pronto, mas por vezes o que podemos tentar fazer é, há já leilões em que está previsto parcialmente, portanto, o recurso ao crédito. E depois há outras hipóteses, por exemplo, há casos de construtores que fazem contratos de arrendamento com opção de compra futura, em que o valor pago pelo arrendamento desconta depois, total ou parcialmente, no valor a pagar. Portanto, normalmente são contratos, imaginamos, de 5 anos, eu pago uma renda e essa renda totalmente ou parcialmente desconta no valor portanto, do crédito global, ou do valor global que eu irei pagar. Isto também é interessante porque mostra a capacidade de pagar por parte do agregado familiar e depois torna mais fácil o acesso ao crédito, ou seja, é dizer, eu aqui vou-me substituir uma renda, que é outra coisa interessante, é que quando nós vamos ao banco e pedimos um crédito, nós temos que mostrar capacidade de pagamento. E a capacidade de pagamento só se mostra de duas formas. Ou tenho poupança a ser feita mensalmente, ou então vou substituir a despesa de uma coisa por outra. Portanto, acho que isso é bastante interessante. Há soluções mais exóticas, vamos chamar-lhe assim. É o caso que se faz noutros países, que é, eu não compro uma casa que me serve, ou seja, de dimensão que seria a casa que eu normalmente teria, compro uma casa de gama abaixo ou mais pequena, arrendo-a e arrendo eu uma casa para mim, o meu consumo próprio. Há países isso acontece cá? Há países, não. Isto cá não é normal. Não é normal. Há um problema. Pronto, temos um caso aqui é um caso exótico, mas de facto é uma solução possível. Há um problema aqui, que é a questão do crédito do banco permitir autorização para o arrendamento. Portanto, temos aqui já um problema de cláusula contratual, se é possível ou não, porque tipicamente um crédito à habitação é dedicado
Claro, à primeira habitação. Para a primeira habitação. Mas há situações em que isso é possível? É preciso a autorização do banco, para arrendar a casa os bancos depois? autorizam. Aliás, há situações que eu conheço até de pessoas que viram que tinham dificuldade no pagamento da prestação ao banco e o que fizeram foi arrendaram a sua casa a terceiros, recebem uma renda, com a autorização do banco recebem uma renda daquele imóvel, ou seja, aquele imóvel é, de facto, a partir daquele momento, um rendimento, e arrendaram uma casa de valor inferior. E há casos também que regressam à casa dos pais e que estão a arrendar a casa para conseguir cumprir com o banco. Quer dizer, há soluções desse tipo. Mas, de facto, eu diria que a opção por tentar adquirir um imóvel na posse de um banco é a chave. Hoje em dia, conheço situações de manter a relação com o banco é fundamental, não é? Eu acho que sim. E também é possível baixar, enfim, um T2 ou T3 para um T1 de retoma de banco. O próprio banco tem em carteira, às vezes, vários imóveis que adquiriu por dação e que pode também facultar, até na mesma região onde a pessoa tem outra habitação, uma casa por outra em que a pessoa paga uma prestação menor. Estamos mesmo no final. Eu acho essa questão do relacionamento com o banco muito importante. Porque em Portugal perdeu-se um pouco, quer dizer, com a dispersão que existiu. Aquilo que os ingleses chamam relationship lending, ou crédito de relação, é uma coisa muito importante. Porque se eu tiver uma relação com um banco de longa data, e se eu estiver próximo de um banco, ou seja, é o banco onde eu tenho as minhas poupanças e tenho os meus dia-a-dia, o meu salário ser depositado, os meus gastos estão lá, é mais fácil muitas vezes com esse banco. O banco conhece a história da pessoa. Conhece a história da pessoa. Com as empresas é igual, não é? Com as empresas é igual. Ou seja, haver de facto a banca de relação, o banco tem mais confiança no cliente e é mais fácil ter o crédito. Portanto, e é uma coisa que se perdeu um pouco em Portugal pela concorrência que existe no setor bancário, mas que estamos a voltar. Mas fez saltar muitas vezes de banco para banco à procura de um produto que fosse mais favorável, não é? Estamos a voltar. Só nota final. Numa atitude preventiva era importante que as pessoas analisassem a sua taxa de esforço, o peso dos créditos no rendimento. Não deveria ir além dos 35%. Já é um sinal de alerta. 35% do orçamento familiar, é isso? Do rendimento da família. Do rendimento mensal da família. Hoje trouxemos às respostas dos parceiros a Associação de Apoio aos Traumatizados Crânioencefálicos e suas famílias. Vamos conhecer o trabalho desta associação e um curso que ela está a organizar. Olá Marta, bem-vinda. A Marta Andersen é psicóloga e em parceria com novamente a Associação de Apoio aos Traumatizados Crânioencefálicos e suas famílias está a organizar um curso, é o primeiro, que vai começar agora lá para o final de maio, não é? Dia 18 de maio, sim. Antes de mais vamos conhecer um pouco melhor esta associação. Que associação é esta e qual é o trabalho que ela faz? Portanto, a associação novamente é a associação que presta apoio às vítimas de traumatismo crânioencefálico e às suas famílias. Sofrer um traumatismo crânioencefálico é uma coisa totalmente inesperada e que pode acontecer a qualquer um, a qualquer momento. E, portanto, o que espera a estas pessoas é uma dura caminhada que envolve muita coragem, muita persistência e novamente está lá para dar este apoio às vítimas. Temos muitas pessoas em Portugal a precisar deste apoio? Sim, temos muitas pessoas, são mais de 200 mil casos de pessoas que sofrem de traumatismo crânioencefálico. Estas situações acontecem geralmente em que tipo de acidentes? Viação? Sim, no caso de pessoas, portanto, de jovens adultos e adultos entre os 18 e os 50 anos, tipicamente acontecem como resultado de acidentes rodoviários. Sim. É a maioria, não é? É, sim. E estas pessoas, que apoio especial é que precisam depois, para nós percebermos? Portanto, as vítimas precisam de um enorme conjunto de apoios de reabilitação, cuidados hospitalares, depois reabilitação após a alta, portanto, para depois, com vista à recuperação, para depois reintegrarem a vida ativa, não é? Muitas destas pessoas perdem algumas das suas capacidades, certo? Sim, aliás, estamos a ver aqui um vídeo, penso que é da associação, será? É, exatamente. Pronto. É um vídeo da associação. A explicar que vai mostrando algumas das dificuldades que as pessoas possam ter. Portanto, exatamente. Depois depende também do traumatismo, não é? Algumas pessoas perdem mais faculdades do que outras, não é? Sim, depende da zona, portanto, da zona cerebral que é afetada. Como sabe, o cérebro, cada região do cérebro comanda áreas diferentes e, portanto, funções diferentes. Portanto, dependendo da área que é afetada,
vai haver consequências diferentes. Portanto, estas pessoas têm pela frente depois um longo processo para recuperar alguma dessa capacidade, Sim, não é? sim, sim. Se conseguirem recuperar, algumas imagino que sim, consigam, sim. mas precisam sempre de ter alguém com elas. É difícil estas pessoas terem autonomia. Exatamente, sim, principalmente, portanto, no início, as vítimas de traumatismo crânioencefálico ficam muitas vezes totalmente dependentes dos seus cuidadores. E estes cuidadores são, na maioria das vezes, os seus familiares. Portanto, naquele caso típico que lhe falava dos 18 aos 50 anos, são muitas vezes os pais das próprias vítimas que ficam a cuidar das vítimas. São pessoas que têm todo o amor, não é? Mas que muitas vezes não têm conhecimentos para poder ajudar da melhor maneira. Sim, e no fundo são pessoas que também eles passaram por uma situação traumática, não é? Ao verem o seu filho ou o seu cônjuge ficar naquela situação, e que também eles de repente ficaram com a sua vida virada do avesso, porque ficam para além das suas funções de trabalhadores, de cidadãos, etc., de repente têm um papel duríssimo, que é o de darem apoio a uma pessoa que está completamente dependente deles. E é por causa disso que vão fazer este curso, não é? Exatamente. Então conte-me, o que é que vai ser este curso? Ora bem, este curso surgiu através do contacto que a Associação Novamente tem tido com vários profissionais ao longo destes anos, e que nos foram alertando exatamente para esta necessidade de dar mais apoio e formação aos cuidadores, porque no fundo, quando há um traumatismo crânioencefálico, os apoios e cuidados vão quase todos para a vítima, e os cuidadores, que são um elemento-chave, ficam ali um bocadinho descuidados. Às vezes até para a recuperação, não é, das pessoas. Exatamente, são fundamentais. E então resolvemos fazer um curso. Portanto, este ano entramos achámos que era importante ouvir os próprios cuidadores, portanto fizemos uma série de entrevistas aos nossos cuidadores. Para quê? Para saberem quais eram as principais dificuldades deles? Exatamente, perceber quais é que são as suas necessidades, o que é que eles sentem como, no fundo, algo que eles sentem falta de aprender ou de perceber ou de aprender a gerir melhor. E depois, com base nisso, acabámos por formatarmos o curso. Que tem duas vertentes, quais são? Tem uma vertente que é mais, de alguma maneira, mais formativa, portanto, em que os cuidadores vão aprender estratégias e ferramentas muito práticas para fazerem melhor o seu papel como cuidadores, portanto, desde conhecimentos técnicos e científicos associados à própria lesão cerebral, estratégias de reabilitação para o dia-a-dia, como acionar alguns recursos legais e comunitários. E depois tem uma segunda vertente, que é a tal vertente mais de apoio ao próprio cuidador. Portanto, o cuidador vai aprender a reconhecer alguns sinais de alerta de desgaste físico, desgaste emocional, e vai aprender estratégias de como gerir esses sinais, portanto, como combater alguns sinais de depressão, de ansiedade, que muitas vezes estão presentes, e de como gerir o dia-a-dia que está altamente sobrecarregado com múltiplas tarefas. Marta, e quem quiser inscrever-se ou quiser saber mais informação sobre este curso, pode fazê-lo como? Pode fazer entrando em contacto com a Associação Novamente. Pode ir ao nosso website, que é novamente.pt. Ele passa em rodapé. Passa em rodapé, portanto é entrar em contacto connosco. E tem lá toda a informação sobre o curso. Quanto tempo é que ele dura, demora? O curso é composto por 9 sessões, mas no fundo são 9 sessões divididas ao longo de 9 meses. Portanto, só uma sessão por mês, porque no fundo nós percebemos também através do contacto nessas entrevistas aos cuidadores que é muito difícil as pessoas disporem de mais tempo, não é? E, portanto, vai ser... Fizeram mesmo o curso à medida das necessidades destas pessoas. Exatamente. Muito obrigada, Marta. Muito obrigada. Espero que corra bem o curso e que seja útil. Claro, vai ser com certeza para os cuidadores destas pessoas, os traumatizados crânioencefálicos. Muito obrigada. Obrigada por terem na Sociedade Civil. E agora, caneta e papel na mão, porque vêm aí as notícias dos parceiros da Sociedade Civil, com temas que podem interessar-te. O Museu do Oriente realiza uma mostra com perto de 100 cartazes de propaganda chinesa produzidos entre 1959 e 1981. A exposição funciona como documento histórico do período que vai da criação das comunas populares ao fim da Revolução Cultural. Está patente até 27 de outubro. A Associação Nacional de Jovens Empresários recebe a formação Licenciamento Simplificado para Empreendedores. A oficina acontece amanhã e pretende dar a conhecer a simplificação dos procedimentos abrangidos pela iniciativa Licenciamento Zero. A Fundação Portuguesa das Comunicações organiza uma mesa redonda para a discussão do papel das jovens mulheres nas tecnologias de informação e comunicação. O encontro decorre nesta quinta-feira na instituição em Lisboa.
Odivelas destaca-se como a capital da lusofonia na 4ª Bienal de Culturas Lusófonas. A iniciativa decorre até 16 de junho com uma série de exposições, lançamentos de livros e fóruns. Conheça a programação em cem-odivelas.pt. Com o ciclo Cinema na Reitoria, que decorre no Salão Nobre da Universidade de Lisboa todas as quintas-feiras, vai poder ver alguns dos filmes mais importantes sobre a Grande Depressão dos anos 30 e a crise atual. As sessões de entrada gratuita começam às 18 horas e decorrem até 16 de maio. Estamos no final do programa de hoje. Vou agradecer aos meus 4 convidados. Obrigada por terem estado aqui esta tarde para nos ajudar a perceber melhor como é que está a situação do crédito em Portugal e como é que as pessoas podem ultrapassar alguns problemas que vão tendo no dia-a-dia nesta matéria. Vamos fechar deixando 2 sugestões de livros, como sempre. Um livro do jornalista José Vial Moutinho, Primeira Linha de Fogo. É um livro que conta histórias de pessoas que participaram na Guerra Civil de Espanha e que partiu de uma série de textos que o jornalista escreveu para o Diário Notícias nos anos 90, e depois um outro livro de história, Fortunato da Câmara, Os Mistérios do Abade de Priscos, e outras histórias curiosas, deliciosas da gastronomia. Tem a história da lasanha, tem a história do tiramisu e outras histórias mais, para quem gostar de saber a história da gastronomia. Já sabe que estamos de volta amanhã. Vamos falar da vida secreta dos adolescentes, o que é que os pais sabem sobre a vida dos filhos, que conversas é que têm com eles, porque é que muitas vezes os adolescentes desenvolvem comportamentos de risco. São perguntas que vamos deixar para amanhã no Sociedade Civil, porque Sociedade Civil somos todos nós. Até amanhã.